Oi, gente. Então, dando continuidade ao nosso resumo do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, que é este aqui, amarelinho. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 encontra-se na página 46 e chama Aprendizagem pelas Consequências, o reforçamento. Neste capítulo, nós vamos falar sobre o condicionamento operante, que foi cunhado por Skinner. E o condicionamento operante, ele é são comportamentos aprendidos em função de suas consequências e em função das modificações que essas consequências vão produzir no ambiente. Pense da seguinte forma: antes, no capítulo 1 e 2, nós falamos muito sobre as contingências SR, quando um estímulo, que seria o ambiente, iniciava uma resposta no organismo. Agora, nós vamos pensar nas contingências de forma contrária. Então, em vez de ser SR, será RS. Porque aqui, uma resposta do organismo, ela vai produzir uma alteração no ambiente. E essa alteração nós chamamos de consequências, tá? Então, esse é o ponto principal aqui para a gente poder iniciar a nossa conversa. As consequências que nossos organismos produziram no passado vão influenciar a sua ocorrência no futuro. E é nesse sentido, assim, de forma bem geral mesmo, que dizemos que o comportamento ele é controlado ou influenciado por suas consequências. Então, assim, ou seja, as consequências elas vão determinar se o comportamento vai ocorrer com maior ou menor frequência futuramente. Vamos pensar aqui num exemplo que fica mais fácil para vocês compreenderem. Vamos pensar numa situação em que é preciso ensinar uma criança a pedir água verbalmente, tá? Então, o primeiro comportamento é ensinar a criança a dizer água. Então, a criança ela vai pedir água, a criança diz água. O segundo, que seria minha consequência, a criança ela vai receber um copo de água se ela falar água. E o efeito disso tudo, que é a minha consequência, é o ato de receber a água. Isso vai reforçar o comportamento da criança pedir água verbalmente, falar, né? Toda vez que ela quiser tomar um copo de água. E vai aumentando a probabilidade de que a criança vá repetindo esse comportamento no futuro toda vez que ela estiver com sede. Então, aqui são vários pontos importantes. A criança, se a gente quer ensinar ela a pedir água verbalmente, essa criança só vai receber a água se ela pedir verbalmente. Ela não precisa necessariamente falar água perfeitamente, mas que ela fale ali alguma palavra que dê a entender a água. Agu, gu, né? Então, toda vez que ela sentir sede e ela pedir água verbalmente e ela ganhar um copo de água, essa consequência vai aumentar a probabilidade dela toda vez pedir água, entende? Então, por isso que nós falamos que depende muito da forma como foi feito para saber se essa ação vai ocorrer ou não futuramente. Neste caso aqui, a consequência reforçadora, que era obter água, influencia diretamente no comportamento verbal dessa criança. Isso aumenta a frequência dela pedir água, né? Porque ela está ganhando o copo de água. Este tipo de aprendizado, em que o comportamento ele é moldado pelas consequências, é chamado de condicionamento operante. Então, o condicionamento operante é justamente isso, é quando o comportamento ele é moldado pelas consequências, tá? É uma definição assim bem simples, mas que fica mais fácil para vocês compreenderem. Agora eu vou trazer um outro exemplo para massificar o significado para vocês aprenderem mesmo, sabe? Eu acho que com exemplo fica muito mais fácil, pelo menos para mim. Exemplo 2. Imagine que você peça um saleiro para uma pessoa. Se ela te passa o saleiro, é provável que no futuro, numa situação parecida a essa, você peça o sal para ela novamente, tá? Então, isso aqui foi uma consequência reforçadora. Agora, imagine que você peça o saleiro a outra pessoa, mas essa pessoa não passe o saleiro para você e que isso ocorra de forma repetida. Então, o que vai acontecer? É bastante provável que em novas situações como essas,
nas quais você esteja ali precisando de um saldo, um saleiro, você vá pedindo cada vez menos para essa pessoa, até que por fim você já não peça mais. Neste caso aqui, houve uma consequência negativa que motivou você a parar de pedir saleiro para a pessoa. Então, quando a consequência ela é reforçadora, tende a fazer com que você peça novamente, né? Com que você tenha ali uma resposta, uma resposta, um pedido. Agora, se for uma consequência negativa, provavelmente você não vai querer repetir aquele comportamento. Então, assim, observação. Pense em algo. Observação. Pense, para determinarmos se o estímulo ele é reforçador ou não, ou se uma consequência ela é reforçadora ou não, nós devemos considerar necessariamente o seu efeito sobre o comportamento. Tá? Isso é muito importante. Agora, a extinção operante, ela está na página 55 do livro. Refere-se à diminuição gradual, gente, diminuição gradual de um comportamento aprendido, quando este comportamento ele deixa de ser reforçado. Em termos mais simples, quando um comportamento que antes ele era reforçado, ou seja, ele gerava ali uma consequência desejada, algo agradável, né, algo que a gente realmente queria, ele deixa de produzir essa consequência. Então, a frequência deste comportamento ele vai diminuindo até desaparecer. Vamos aqui com um exemplo, de novo. Primeiro, o comportamento. Um adolescente que pede dinheiro repetidamente aos seus pais. E às vezes esses pais cedem e dão dinheiro para esse adolescente. O reforçador anterior, que os pais davam dinheiro após a insistência, certo? Como que nós podemos fazer uma extinção operante desse comportamento? Quando os pais pararem de ceder ao pedido desse adolescente, né, quando eles pararem de dar dinheiro, mesmo após várias insistências, que era o que esse adolescente usava, ele insistia, pediu dinheiro, insistia até os pais cederem. Então, os pais precisam parar de dar esse dinheiro, mesmo se houver muita insistência. Qual vai ser o resultado? Esse adolescente vai parar de pedir dinheiro, vai diminuindo ao longo do tempo, até ele parar de pedir dinheiro, porque ele vai perceber que mesmo insistindo, os pais não vão ceder, entendeu? E essa questão de extinção operante é muito bacana. Nós percebemos muito quando nós usamos para tentar moldar o comportamento de alguma criança pequena, que está ali fazendo muita birra, querendo atenção, usando de birra, usando de até força mesmo, de jogar brinquedo pro alto, porque quer a atenção do pai, dos pais. Só que tem assim um ponto também importante que vale ser ressaltado aqui. A explosão da extinção. O que significa isso? Que antes do comportamento começar a diminuir, pode haver um aumento temporário na sua intensidade ou na sua frequência. Isso é muito comum também acontecer. Eu tenho um filho pequeno, de 4 anos, e eu sei exatamente o que é isso. Por exemplo, quando a criança está ali fazendo uma pirraça, passando por uma birra. Ela quer um pirulito e a gente não quer ceder, não quer dar. Então ela vai chorar. Pode ser que ela chore mais alto durante mais tempo, até ela desistir. Tá? Então é por isso que nós chamamos de explosão da extinção. A resposta, a consequência, né, a resposta, ela é mais intensa, ela pode ser pior do que até mesmo no início. Só que isso é normal acontecer. Pode acontecer até essa criança desistir de vez e, de fato, entrar em extinção. A resistência à extinção é que quanto mais tempo ou quanto maior o número de vezes que esse comportamento continua sem ser reforçado, maior é a sua resistência à extinção. Então, se vocês estão trabalhando com alguma criança, estão tentando extinguir algum comportamento indesejado, não pode ficar muito tempo sem usar aquele reforçador, porque isso vai dificultar ainda mais o processo de extinção. Neste caso, a gente fala que houve aí uma resistência à extinção. O procedimento de recondicionamento está na página 66 do livro. Refere-se ao processo de reapresentar o reforço. Procedimento de recondicionamento. Refere-se ao processo de reapresentar o reforço.
para um comportamento que anteriormente passou por uma extinção, com o objetivo de restabelecer a frequência deste comportamento. Isso acontece quando após um comportamento diminuir ou desaparecer devido à extinção, ele volta a ser reforçado, fazendo com que a pessoa retome aquele comportamento em questão. O recondicionamento, ele geralmente ocorre de forma mais rápida do que o condicionamento inicial. Por quê? Porque aqui o comportamento ele já foi aprendido anteriormente. Então, não vai ser tão dificultoso quanto todo aquele processo inicial do comportamento, porque a pessoa aqui ela já internalizou alguns pontos do comportamento. Então, fica um pouquinho mais fácil de reapresentar esse reforço. Vamos aqui pensar no exemplo. Eu trouxe um exemplo para vocês. Pense num professor que reforça afirmativamente, com elogio, um aluno que levanta a mão antes de falar. Então, toda vez que o professor ele está ali explicando uma matéria para que não tenha interrupções seguidas, né? Os alunos, ele solicita que o aluno que quiser falar levante as mãos e o professor cede a fala para esse aluno. E o professor elogia toda vez que esse aluno faz isso. Só que o aluno, ele começa a levantar a mão regularmente, toda hora. E em um determinado momento, esse professor, ele para de dar atenção. Então, ele vai parar de elogiar, ele vai parar de ver, ele vai fingir que não está vendo que esse aluno está levantando a mão. E esse comportamento, ele vai entrar em extinção. Gradualmente. Lembra que eu falei? Gradualmente. E o aluno, o que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ir diminuindo a frequência de levantar a mão. E se o professor ele continuar os elogios, sempre com o aluno levantar a mão, esse comportamento de levantar a mão ele será reforçado, ele será recondicionado. E a frequência de levantar a mão vai aumentar novamente, entendeu? E por que foi mais fácil? Porque não precisou ser trabalhado desde o início. Porque o aluno já tinha aprendido anteriormente que o ato de levantar a mão fazia com que o professor notasse ele e cedesse a fala para ele. Na página 63 agora, nós vamos falar sobre modelagem. A modelagem é um processo utilizado para ensinar um novo comportamento ou uma habilidade complexa através do reforço sucessivo de aproximações. Então, a modelagem é quando nós quisermos iniciar um novo comportamento ou uma nova habilidade, uma habilidade mais complexa, através de reforço sucessivo de aproximações do comportamento desejado. Então, basicamente, o comportamento final ele vai ser dividido em pequenos passos ou pequenas aproximações. E cada passo ele será reforçado até que a pessoa seja capaz de realizar esse comportamento sozinha, tá? E por completo. Como é que funciona a modelagem? Primeiro, nós vamos ter que identificar o comportamento-alvo. Esse comportamento-alvo é aquele comportamento final que a gente deseja ensinar para a pessoa, tá? E o segundo passo é a divisão em aproximações sucessivas, que é quando o comportamento aqui ele é decomposto em etapas ou versões mais simples e próximas do comportamento que desejamos ensinar. O terceiro passo é o reforço das aproximações. Então, cada vez que uma pessoa executa uma aproximação do comportamento-alvo, ela recebe imediatamente, logo após ter feito o comportamento, um reforço positivo. E o avanço geral. À medida em que uma pessoa vai dominando uma etapa, o reforço passa a ser dado apenas para comportamentos que se aproximem ainda mais do comportamento desejado, do comportamento final, até que ele seja alcançado. Então, vou dar um exemplo novamente, seguindo esses passos que eu falei da modelagem. Vamos pensar aqui no exemplo que eu dei, acho que foi no primeiro exemplo que eu dei, falando de querer ensinar a criança a pedir água, tá? Ensinar a criança a pedir água, a dizer água verbalmente. O comportamento-alvo é esse, é ensinar, né? A criança deve dizer água corretamente para pedir água quando ela estiver com sede.
Como serão as minhas aproximações sucessivas? Vou reforçar qualquer coisa que a criança faça que esteja relacionado à palavra água. E o reforço, em cada uma das etapas em que a criança recebe água e elogios, esse é o tipo de reforço. Então, o reforço ele precisa ser imediato. Aqui, a segunda etapa será reforçar quando a criança disser agu, por exemplo. E depois eu vou reforçar somente quando a criança disser água. Então, vocês prepararam que é gradual. Vou falar de novo. O primeiro passo, eu vou reforçar qualquer coisa, até um gesto, que se relacione à água, tá? Então, vamos supor, a criança quer água. Então, ela apontou ali pra mim, pra garrafinha de água. Ela apontou pra minha garrafinha de água, me levou, eu vou reforçar. Lembrando que os reforçadores sociais são as melhores opções. Só que se a criança fizer isso de novo, eu já não posso reforçar mais. Ela não pode só apontar e me levar lá. Ela vai ter que tentar falar alguma coisa mais aproximado de água. Então, a criança falou eu vou reforçar. Se a criança na próxima etapa falou agu, eu vou reforçar, tá? E depois, eu só vou reforçar quando a criança de fato falar água, tá? Isso aqui, gente, pensando assim numa criança já verbal também, mas temos outras técnicas que podem ser também utilizadas, tá? E modelagem que eu falei, né? Agora a modelação. A modelação, ela já envolve o processo de demonstrar o comportamento desejado, diferentemente da modelagem, que o reforço ele é sucessivo de aproximações. Aqui na modelação, não. Nós vamos demonstrar o comportamento desejado para que uma pessoa observe e possa imitar. Neste procedimento, o professor ou terapeuta, ele serve de modelo para uma pessoa que, então, tenta copiar o comportamento que ela viu. Neste método, é útil quando uma pessoa ela já possui as habilidades de imitação e pode observar e consegue repetir o comportamento com base na observação. Então, assim, não adianta eu querer que uma criança, por exemplo, faça ali a modelação se ela não sabe imitar. Porque neste caso aqui, da modelação, a imitação ela é muito, muito importante. Um exemplo aqui, é ensinar uma criança a amarrar os sapatos. Então, o meu comportamento-alvo é ensinar essa criança a amarrar os sapatos. O adulto pode mostrar o passo a passo de como amarrar os sapatos enquanto a criança observa. Então, por exemplo, eu vou cruzar os cadarços, vou fazer o laço e a criança vai ficar olhando. A criança, então, depois que ela me observou, ela vai tentar me imitar. Ela vai imitar ali todo o comportamento que ela observou. O adulto, ele pode repetir a modelagem e orientar a criança até que ela consiga fazer sozinha. O reforço positivo, que também é dado quando a criança segue corretamente as etapas da tarefa. Então, assim, só um resumo sobre modelação e modelagem, eu vou ler para ficar mais fácil para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem até anotar. Não são termos difíceis de compreender, não, tá? Eu acho que se vocês anotarem e depois lerem com calma, vocês vão compreender melhor o que eu quis dizer. A modelagem, então, ela envolve gradualmente as aproximações do comportamento desejado até que o comportamento completo seja alcançado. A pessoa, ela não observa um modelo, mas ela vai progressivamente realizando as versões mais próximas do comportamento correto. Se o objetivo, um exemplo, se o objetivo aqui é ensinar uma criança a cumprimentar com um aperto de mão, o terapeuta ele pode começar a reforçar quando a criança apenas estender a mão, depois quando essa criança tocar a mão da outra pessoa e finalmente quando essa criança apertar de forma correta. Então, são aproximações sucessivas que eu também já expliquei no vídeo anterior. E a modelação, ela envolve demonstrar diretamente o comportamento para que a pessoa imite. A pessoa ela vai observar o comportamento exato e vai tentar repeti-lo. Lembrando que neste caso da modelação é importante que a criança já saiba imitar. Ela já precisa ter ali o repertório de imitação para ela conseguir
fazer esse processo de modelação. Então, exemplo, tendo como base o mesmo exemplo da modelagem, que era o de amarrar o cadarço, o terapeuta ele vai demonstrar diretamente, olha gente, desculpa de dar as mãos, o terapeuta ele vai demonstrar diretamente como apertar a mão, mostrando como se faz o gesto. E a criança vai imitar esse comportamento. Oi, tudo bem? Então vai cumprimentar e apertar as mãos. É diferentemente de ser gradual e de a criança ir fazendo aos poucos. Ela não vai me ver fazendo na modelagem, tá? Agora vamos para a página 65. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre reforçadores sociais e não sociais. Os reforçadores, eu acho que já deu para entender, são estímulos que, quando apresentados após um comportamento, aumentam a probabilidade de que esse comportamento ocorra novamente. Então, esses reforçadores, eles podem ser divididos em sociais e não sociais, dependendo da natureza envolvida e da interação ali envolvida, tá? O ideal é sempre, não é sempre, né? Mas o ideal é usar mais reforçadores sociais. Principalmente quando, por exemplo, você está ali atendendo uma criança que tem até, que a gente sabe que essa questão social é inibida. Então, se a gente conseguir usar mais reforçadores sensuais, maravilha, é isso daí. Os reforçadores sociais, então, eles envolvem interações com outras pessoas. O reforço, ele vem de respostas sociais, como elogios, sorrisos, cócegas, atenção, ou qualquer outro comportamento de aprovação ou interação que envolva ali uma relação social. Então, nós temos os elogios, né? Quando a criança, por exemplo, completa uma tarefa e recebe um elogio de bom trabalho. Esse comportamento da criança pode aumentar devido a esse reforço social. Nós temos também a atenção. Uma criança que faz algo engraçado e recebe ali a atenção dos pais com risadas, né? Ou dos colegas, ela pode começar a repetir esse comportamento para continuar a receber ali a atenção da pessoa. O afeto, quando uma criança abraça os pais e recebe carinho de volta, esse abraço e retorno, o comportamento de abraçar também pode ser um reforçamento positivo. E os reforçadores não sociais já são aqueles reforçadores que não envolvem interação com outras pessoas. São reforçadores tangíveis, são materiais ou relacionados ali a sensações físicas como comida, brinquedo ou atividades que vão proporcionar prazer sem que haja um comportamento social ali direto. Podemos pensar numa comida, né? Já falei, brinquedo, atividades, por exemplo, de assistir um desenho animado ou brincar num parque. Enfim, então assim, resumindo, apanhado aqui sobre reforçadores sociais e não sociais. Os reforçadores sociais envolvem interações com outras pessoas, sendo o reforço proveniente de atenção, elogios ou outras formas de aprovação social. Um exemplo, uma criança que faz um desenho e recebe um parabéns, que bonito, caprichou da professora, é reforçada socialmente. Por quê? Porque esse reforço ele veio de uma interação com a professora. E os reforçadores sociais envolvem itens ou atividades que são gratificantes de forma individual, sem necessitar ali da presença ou interação de outras pessoas. Uma criança que faz um desenho e recebe um doce como recompensa está sendo reforçada de maneira não social, porque esse reforço ele é tangível, o doce ele é tangível. Quem vai se beneficiar ali é só um indivíduo, né? Algo individual. E não depende ali da interação de uma outra pessoa para fazer o reforço. Então, gente, foi isso. Era isso que eu queria trazer para vocês com relação ao capítulo 3. E semana que vem eu volto com o capítulo 4, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.